Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do... Preste atenção, irmão, você que está na luta, você que está na peleja, você que está na batalha, olha os procedimentos que você deve fazer nesse período em que você está lutando e está se sentindo impotente para vencer os teus adversários. Preste atenção nisso. Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, dali do mar e da Síria. Esses já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, estes os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeziel, filho de Matanaías, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, porque causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Diga glórias a Deus, seja ser abençoado em nome de Jesus. Irmãos, eu tremo quando vejo o amor ágape de Deus, os cuidados extremados de Deus, a atenção que Deus dedica ao seu povo. Presta atenção. Aqui está vivenciado pelo povo de Deus, quando era liderado pelo rei Josafá, que vai nos trazer ótimas lições sobre esse tema em foco. Tudo ia bem no reinado de Josafá, que era filho de Davi. Como também na nossa vida, às vezes vai tudo bem, mas de repente levanta-se uma tempestade, aparecem os inimigos, e de fato precisamos saber agir, precisamos saber nos equilibrar para não
sermos abatidos por esse sentimento altamente destruidor, chamado medo. Tudo ia bem no reinado de Josafá. Ele era fiel a Deus, tinha a proteção de Deus, tinha a bênção de Deus, porém, de repente, apareceu contra ele e contra o povo de Israel uma coligação gigantesca, formada pelos povos moabitas, amonitas e outros mais, do Monte Seir e outros mais. Irmãos, presta atenção. Josafá, como ser humano que era, porém, fiel a Deus, reto diante de Deus, tremeu na base, ficou com medo, quando foi impactado por aquela terrível notícia que vieram lhe dar, que vieram lhe trazer, por causa da humanidade que ele tinha. Nós não somos diferentes dele. Quando nos sobrevém uma grande tempestade, um grande problema, uma grande adversidade, é assim que nas mais das vezes nós agimos, que nas mais das vezes nós acusamos o golpe recebido. Porém, Josafá nos dá aqui excelentes lições quando isso nos ocorre, quando isso nos sobrevier, para que esse sentimento chamado medo não faça os estragos que ele é apto a fazer quando ele nos atinge, quando ele nos acerta, sem que nós tenhamos dado motivo, sem que nós tenhamos contribuído para que ele nos ocorra. Olha a primeira coisa que ele fez, depois de acusar o golpe, depois de reconhecer que era impossível ele lutar contra aquela gente toda. O que ele fez? Buscou a Deus. O que ele fez? Convocou o povo para um santo jejum, duas armas espirituais de guerras poderosas, oração e jejum, que nós não podemos nos esquecer, nem abrir mãos delas nas nossas lutas, nas nossas tempestades, nas nossas perplexidades. Meu irmão, minha irmã, quando você reconhece que o seu medo tem uma causa justa e por isso ele se manifestou no teu coração, na tua mente, no teu espírito, você tem que fazer procedimentos espirituais, já que você tem acesso às armas espirituais de guerra que Deus te dá, para que você consiga se equilibrar, para que você consiga articular, para que você consiga pôr em prática o que o bondoso Deus nos ensina sempre, sempre, sempre na palavra dele. Então, deixa eu te dizer alguns efeitos que o medo destruidor nos causa quando ele nos sobrevém. Primeiro, o medo desestabiliza a nossa confiança, a nossa autoestima, minando a nossa confiança, minando a nossa estrutura. Por mais espiritual que você seja, você não é diferente de Josafá quando isso te acontece. Isso é próprio do ser humano. Nós ainda vivendo dentro desse corpo de barro, nós ainda vivendo nesta humanidade em que vivemos, sentimos o golpe, sentimos o impacto do que eventualmente possa nos ocorrer. Então, o medo, ele tenta nos desestabilizar da nossa paz, da nossa tranquilidade, da nossa confiança em Deus, da nossa espera em Deus, do conhecimento que nós temos do Deus a quem nós servimos. Foi por isso que Josafá, de imediato, buscou a Deus, clamou a Deus e convocou o povo para um santo jejum. Segundo estrago que o medo nos causa, distorce a visão e nos paralisa. Irmão, irmã, por favor, não queira aumentar o tamanho do problema
da tempestade que Satanás trouxe à tua vida. Aprenda isso. O medo, ele distorce a visão e nos paralisa. Quero um exemplo tático disso. Os discípulos lá no meio do mar da Galileia. E de repente houve aquilo que você já sabe, daquela tempestade. E Jesus estava no monte orando. E quando viu que ele estava em perigo, fez o quê? Veio ao encontro deles. Quando eles olharam para Jesus no escuro, gritaram, pensaram que era um fantasma. Meu irmão, minha irmã, por favor, em nome de Jesus, não crie fantasma na sua mente quando essa praga chamada medo te ocorrer, te sobreviver. Mas Jesus bradou em alto e bom som: não se preocupe, não tema, sou eu. Pedro, mais entregue: Senhor, se és tu, mande que eu vá ao teu encontro. Que ousadia, né? Que manifestação de fé. Sair do barco e andar sobre as águas para encontrar-se com Jesus, para encontrar-se com Jesus. Vem, Pedro, eu te autorizo, eu te espero. Então Pedro ousou andar sobre as águas. Porém, ele foi aquém do que podia ter de experiências com essa manifestação sobrenatural do poder de Deus na vida dele. Ele chegou a dar alguns passos, porém, desfocou, tirou os olhos de Jesus, olhou para a intensidade do vento, para o mar encapelado, e percebeu que não iria chegar onde Jesus estava e começou a afundar. Nenhum homem, ao menos ao meu conhecimento, conseguiu andar sobre as águas. Somente Pedro fez isso, mas ele foi aquém do que Jesus pretendia que ele alcançasse. Imagine se Pedro andasse sobre as águas todo o percurso e fosse lá abraçar Jesus em cima das águas. Que testemunho daria nas próximas vezes que ele abrisse sua boca para falar de Jesus? Gente, quantas vezes Jesus nos oportuniza situações que Ele quer que nós tomemos posse, que Ele quer que nós ofereçamos a Ele condições dele nos dar subsídio, dele mostrar o poder dele sobre a nossa vida, para usar isso em outras oportunidades que Ele vai nos usar. E nós fracassamos, e nós fraquejamos, porque não mantemos a nossa fé, o nosso foco em Jesus. Portanto, não deixe que a sua fé esmoreça no meio do caminho. Ele começou muito bem, começou um passo firme. Opa, que lugar macio para dar, que coisa boa. Mas você lembrou que estava aguentando muito, que o mar estava. Quando olhou, nosso mal é esse. Nas lutas, nas tempestades da vida, parece que nós damos mais ênfase, parece que nós damos mais atenção àquilo que está nos ocorrendo e esquecemos do nosso protetor, do nosso abençoador, do nosso ajudador, chamado Jesus Cristo. Diga aleluia por isso, meu irmão, minha irmã. O medo também impede as pessoas de crescer. Outro mal que o medo nos causa é que ele impede as pessoas de crescer. Veja bem, as pessoas acometidas pelo medo, que não tratam bem dele, elas ficam sem coragem de tentar, de ousar, de buscar o resultado que precisam trazer para as suas vidas.
e dizem: eu não vou conquistar isso, eu não sou capaz de resolver isso, eu não tenho condições, eu não sou. Você é, meu irmão. Se você não for, Jesus é por você. E se você não puder, Jesus pode por você. E se você não souber, Jesus sabe por você, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador e sustentador de todas as coisas que existem. Portanto, creia nos milagres, creia nos impossíveis que Jesus pode fazer acontecer através de você, acontecer na sua vida e através de você. Diga glórias a Deus por isso. Fui ao pensamento popular que diz, que deve ser um lema para nós: sucesso é para aqueles que não têm medo de assumir o risco de fracassar. Ou seja, sucesso é para os corajosos. Quem não é ousado vai ficar sempre na mesmice. Quem não é ousado nunca vai tentar obter algo em comum, porque simplesmente se nega a fazer procedimentos incomuns para obter aquela vitória em comum. Irmão, irmã, eu leio na minha Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que os covardes não herdarão o reino dos céus. Uma coisa que o cristão não pode ser é covarde. Uma coisa que o cristão tem que ter é ousadia, é persistência, é perseverança, é fé bastante para ir em busca dos seus resultados, que aos olhos humanos dele, por ele próprio, jamais alcançará. Mas com todas as promessas de Deus, com o Espírito de Deus nele, com o agir de Jesus na vida, com Deus Pai observando tudo, coordenando tudo e ungindo tudo, você vai conquistar, meu irmão, porque nós servimos ao Deus dos impossíveis, porque nós servimos ao Deus que está atento a todas as coisas que nos dizem respeito, porque nós servimos ao Deus que é infinitamente superior a todo mal junto, ao inferno, ao diabo, aos principados, aos potestades, aos príncipes governadores do mal, às fortalezas satânicas, a tudo que é contra nós, porque se Deus é por nós, então vai nessa. Bateu o pensamento, não posso, não tenho condição, tem sim. Saia esse pensamento em nome de Jesus. Espírito Santo, me lembra da tua palavra. Espírito Santo, me lembra que tudo posso naquele que me fortalece. Espírito Santo, me lembra que tudo é possível que crer. Espírito Santo, me lembra que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Espírito Santo, Ele vai te encharcando das promessas estimuladoras que tem na palavra dele. É assim que nós temos que enfrentar a nossa luta. Também o medo é um empecilho de nós obtermos os milagres de Deus. Meu irmão e irmã, esse exemplo de Pedro é próprio, é adequado para te dizer: o medo é um empecilho para nós obtermos o milagre de Deus. Eu imagino quando Pedro chegou no bar: ei, fracassou, né? Sim, mas eu pergunto: a quem de vocês teve a bem-aventurança de andar? Eu andei sobre as águas. Portanto, vocês estão falando, para mim não é nada, porque eu pude dar alguns passos sobre as águas. Meu irmão, minha irmã, voltando para as reações, para as atuações que Josafá teve quando foi impactado pela notícia que vinha aquela imensa multidão de soldados contra ele. Como homem fiel a Deus e temente a Deus, Josafá fez alguns procedimentos espirituais que são para nós hoje. Preste atenção: procedimentos que nos afastam do medo. Primeiro, nos lembrar que nós servimos a um Deus que é superior a todos os nossos inimigos, a todos os nossos adversários. Então devemos buscar nele a força, a condição, a capacidade de nós enfrentarmos e vencermos os nossos adversários, por piores que eles sejam, por mais fortes que eles sejam, por maiores que eles possam nos parecer. Foi o que ele fez quando ele asseverou em alto e bom som. Ele teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Irmão, uma pergunta aqui, cadê? Há quanto tempo você não jejua? Será que o jejum perdeu eficácia? Será que é para, como alguns dizem aí, era para a antiga aliança? Não, meu irmão. A arma de guerra é chamada jejum.
é e será vigente até a volta de Jesus. Lembra dos demônios que os discípulos foram expulsados do menino? Não conseguiram. Ficaram entristecidos, quem sabe humilhados. Chegaram a casa: Senhor Jesus, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Aprendam isso. Aquela casta, aquela qualidade de demônio só sai com oração e jejum. Nós precisamos fazer mais uso do jejum, gente. Jejum é uma entrega a Deus do nosso ser, é uma negação da nossa carne, é para que o Espírito de Deus se sinta em mais liberdade na nossa vida. Jejum é uma arma de guerra poderosíssima que precisa ser enfatizada. Foi a primeira providência que Josafá fez, conclamou o povo, orou a Deus, mas trouxe o povo na responsabilidade de jejuar. Segunda coisa que ele nos ensina aqui: manter os olhos e a mente fixos em Deus e demonstrar a Ele a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Senhor Deus, olha que multidão vem contra nós. Senhor Deus, nós reconhecemos que somos incapazes de enfrentar e vencer essa multidão, mas Senhor, Tu podes todas as coisas, Tu és acima de todas as coisas, Tu és acima de qualquer poder, Tu vences todos os nossos adversários. Então, ó Deus, interaja por nós, nos acuda, nos socorra, nos livre dessa multidão que vem para nos esmagar. Irmãos, reconhecer a nossa inferioridade perante o adversário não é desdouro, não. A inteligência é dizer para Deus que nós não podemos, mas Ele pode, que nós não temos, mas Ele tem, que nós não sabemos, mas Ele sabe como vencer os nossos adversários, e por conta disso, no tempo dele, na hora dele, nós vamos celebrar a vitória, nós vamos cantar a vitória do nosso Deus em nossa vida. Diga glórias a Deus por isso. E dizer para Ele que nós confiamos em Deus, dizer para Ele que nós descansamos nele na batalha. Gente, aprenda isso. Uma das coisas que mais agradam a Deus, nunca se esqueça mais disso, por favor. Ele ouvir dos nossos lábios que nós cremos nele, que nós acreditamos nele, que nós confiamos nele, que nós esperamos nele, que nós descansamos nele. Isso agrada sobremodo a Deus. Outra coisa que desagrada tremendamente a Deus é alguém dizer que não crê que Ele pode nos dar as vitórias que nós estamos buscando. Por favor, não faça isso. Não diminua Deus, não deslustre o gosto, a alegria, a vontade, o prazer de Deus em te fazer vencedor vitorioso. Nunca se deixe iludir por Satanás, nunca se deixe ser envolvido por vozes estranhas. Deus, infelizmente essa não dá para mim. Deus, isso é muito... Não, meu irmão. Ele está dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo que tudo é possível que crer. Ele está dizendo que agindo Ele, ninguém impedirá. Então, eu não posso desmentir Deus ao afirmar que eu não posso vencer os meus adversários. Isso desagrada sobremodo a Deus. Uma das coisas que Deus gosta é nos ver pequenininhos diante dos Golias da vida, né? Os Golias modernos. Está ele lá, Golias imenso, em frente do rapazinho da vida, e Deus injetando fé em Davi. E Deus dizendo: vai nesta força que te ajudo, vai nessa força que esse monstro, que hoje tu acabarás com ele, meu irmão, minha irmã. Sabe uma coisa? Há muito poder na nossa palavra, poder de vitória, poder de derrota, poder de bênção, poder de maldição. Então cuidado quando você abrir a sua boca para falar qualquer coisa em que Deus esteja envolvido. Pensa no Espírito Santo, que policie, que trate bem da tua língua, porque Deus está atento, o diabo está atento. E Jesus, na sua sapiência, falou muito bem: o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai.
e nós só vamos colocar para fora aquilo que está dentro de nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, durante os ataques, não se deixe hipnotizar pelo olhar fixo no adversário. Não olhe para ele, olhe para as grandezas de Deus, olhe para o potencial de Deus, olhe para a palavra de Deus, olhe para as promessas de Deus, olhe o que ele te diz, olhe o que ele te oferece, olhe o que ele fala que vai fazer em teu favor, porque a vitória é nossa. Então a estratégia nas lutas, presta atenção nisso, é você dirigir e fixar o seu olhar em Deus. Meu irmão, minha irmã, eu gosto da palavra porque ela traz tantos recursos que são tão importantes, tão maravilhosos para nós, que nós não podemos deixar de citar. Diz Deus: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22, olhe para Deus, meu irmão, e diga que por Ele você vai ser vencedor, vai ser perdoado, vai ser livre do mal que te aflige. Diga glórias a Deus por isso. Entenda que você é um abençoado por Deus, que você é um escolhido por Deus para se tornar vencedor, que você é um escolhido por Deus para se assentar no trono de Jesus com Ele. Outra coisa que esse rei Josafá nos ensina: permanecer e ser assíduo na casa de Deus. Preste atenção nisso, irmão e irmã. A igreja é como que um quartel-general onde os soldados recebem as instruções. A igreja é um quartel-general dos cristãos. Por isso, só em caso de morte, só se você não pudesse levantar da sua cama, é que você não deve chegar aqui. Mas mancando, com dores, com sofrimentos, determine-se. Domingo é dia do Senhor. Eu vou estar na casa do meu Deus, haja que eu quero, aconteça o que acontecer. Se eu não tenho dinheiro de passagem, eu vou a pé, mas eu vou, porque é maravilhoso receber as instruções de Deus, porque é glorioso encontrar-me com a família da fé, é precioso ouvir as instruções que a palavra de Deus traz para nós. Meu irmão, minha irmã, quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, pode chegar atrasado, não tem problema, Jesus está lá na porta esperando. Chegou, meu filho, pode entrar, eu te abraço, vai receber o que eu trouxe para você, tome posse das tuas bênçãos. Meu irmão, minha irmã, foi o que Josafá fez quando sentiu o medo do inimigo, que era muito mais forte do que ele. Sabe o que ele fez? Foi lá para a congregação, junto com o povo. Por que ele foi para lá? Porque ele sabe que Deus tem um lugar reservado para o seu povo. Como é que Jesus falou? A minha casa será chamada casa de... Não deixe de ver esta casa de oração que você escolheu para servir a Ele. Gente, as instruções que Deus nos passa, dificilmente nós vamos ouvir lá fora. Porque lá fora nós estamos tratando de nós, dos nossos afazeres. Lá fora nós estamos distraídos com as coisas da vida. Lá fora os nossos olhos são levados a coisas que não edificam. Lá fora os nossos ouvidos estão à mercê das perversidades que Satanás tenta nos influar, entrando na nossa mente através de soprar nos nossos ouvidos. Portanto, estar na casa de Deus é um procedimento sábio, é um procedimento fundamental para que nós possamos vencer as nossas lutas. Outra lição que Josafá nos dá aqui: ouvir a voz de Deus. Estavam lá todos reunidos orando, Josafá evidenciando o medo que eles tinham, entendendo que por eles próprios não conseguiriam vencer. De repente, Deus usa um levita chamado Jaziel e coloca para Josafá e para todo aquele povo. Eles não precisavam temer, que eles não precisavam ficar como eles estavam se sentindo, dizendo a eles da seguinte forma: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus.
Depois ele diz também: não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Eu digo: não tema ao teu adversário, meu irmão, minha irmã, porque Deus é contigo, e se Deus é contigo, ninguém vai poder te derrotar. Não tema, meu irmão, minha irmã, com as suas insuficiências, com as suas fraquezas, porque Deus é o nosso restaurador, porque Deus é o nosso supridor, porque Deus é o nosso melhor estimulador, porque Ele tem tudo, absolutamente tudo que nós precisamos para nos levantar, para nos recompor e para tornarmos mais que vencedores. Então, a voz de Deus através de Jaziel fez o quê? Expulsou o medo, gerou a fé, a coragem, a alegria, e deu a eles uma força indescritível, dizendo da certeza da vitória contra aquela multidão que aos olhos deles seria impossível vencer. Então, este é um importantíssimo detalhe: reconhecer e ouvir a voz de Deus na batalha, porque ela fala ao profundo do nosso coração, na batalha, porque ela fala ao profundo do nosso espírito, da nossa mente. E quando Deus fala, meu irmão, ninguém pode desmenti-lo. Se você é ligado a Deus, se você está atento a Deus, se você conhece a voz de Deus e se fortalece nela e se baseia nela, não abra mão para nada, não quero ouvir mais ninguém nem nada. É a voz de Deus que tem o comando da tua vida, porque a última palavra é Deus quem dá, e quando Ele dá, ninguém tira, porque a porta que se abre, que Ele abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre. Diga aleluia, diga glórias a Deus no mundo. Deus sabe melhor do que nós os estragos que o medo é capaz de fazer. Por isso, a primeira coisa que Ele fez: não temas, porque Ele queria que o coração de Josafá, a mente, o espírito de Josafá e do povo não fosse invadido pela insegurança, pelo pavor, pelo pânico, pela insônia. Agora, como é que nós podemos nos superar e nos livrar do medo que é uma realidade da nossa vida? Irmãos, entendendo que coragem não é ausência de medo. Medo é uma realidade. E aliás, se você quiser o medo para o bem, você pode fazer uso dele. Eu tenho medo de pecar e ir para o inferno. Isso é ter medo, isso é válido. Eu tenho medo de pecar e desagradar a Deus. O medo no sentido contrário. Mas esse medo que eu estou focalizando, coragem não é ausência de medo, é a força que Deus nos dá para superar o medo. Preste atenção nisso. Portanto, coragem é uma força motivadora que Deus nos dá através de quem? Da fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, nós devemos entender que o medo existe, que é próprio do ser humano, mas nós precisamos entender, assumir, expressar e vencer o medo. Foi o que Josafá fez. Então, devemos aceitar e aproveitar os desafios da vida, porque eles são oportunidades para nós desenvolvermos a nossa